Conversa com Luiz Felipe Pondé. Opa, o Pondé está aqui conosco. Pondé, vou levantar um assunto com você que é recorrente. A influência que professores têm sobre estudantes quanto às suas convicções político-partidárias e ideológicas. Comparando com os Estados Unidos, como é que é a situação de um país e outro nessa influência que professores exercem? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. A ideia de que professores fazem a cabeça dos alunos nas universidades e que são todos de esquerda é um tema que tem, assim, ocupado as manchetes e um objeto, digamos assim, de guerra por parte do governo Bolsonaro e seu MEC. Os Estados Unidos produziram recentemente muitas pesquisas interessantes sobre esse fenômeno que vale a pena a gente citar. A primeira questão é o seguinte: os professores estão nas universidades americanas basicamente identificados, cerca de 75% a 80%, no espectro do que a gente chamaria de centro-esquerda à extrema-esquerda. E o restante mais alocados no centro-direita à extrema-direita. A influência que os professores têm, influência ideológica que eles têm sobre os alunos, não é maior, pelo contrário, é menor do que a influência que os próprios colegas têm sobre os colegas. Ou seja, a necessidade de ser aceito pelos pares, como se fala, de fazer parte de grupos, de grêmios, de ir a festas, de namorar, de ser convidado para viajar, ou seja, as atividades sociais, digamos assim, mesmo dentro de sala de aula, fazer parte de grupos de trabalho. Esse tipo de processo é muito mais impactante para fazer com que um aluno jovem acabe se identificando com um grupo com um grupo ideológico do que propriamente as aulas que os professores dão ou mesmo qualquer discurso que os professores façam em sala de aula. É muito difícil um professor fazer de fato uma pregação em sala de aula. Digamos assim, a tendência mais à esquerda aparece muito mais em bibliografias e na escolha temática do que propriamente qualquer forma de pregação. Mas os colegas têm uma influência muito maior, digamos assim, nesse processo de construção de identidade. Uma outra questão é o próprio extrato social familiar do qual vem o aluno. Alunos de universidade normalmente vêm de classe média alta para cima, no mínimo média, mas principalmente de média alta para cima. O que significa famílias que normalmente viajam mais, têm maior repertório para se construir uma espécie assim, de apreciação comparativa entre culturas, hábitos e comportamentos e, ao mesmo tempo, tem mais chance de ter certos tipos de conversa no seu dia a dia, nas horas das refeições ou mesmo nos finais de semana dentro da família. Então, o que essas pesquisas mostram é que esses jovens já chegam à universidade com uma tendência maior a ser, no mínimo, de centro-esquerda. Agora, a pergunta que se faz também é, afinal de contas, a imagem que a universidade doutrina alunos é importante ou não, no sentido de que a universidade doutrinaria os alunos à esquerda? A gente deve levar em conta um fato importante nessa pesquisa, que é o seguinte: aqueles jovens que não estão dentro da universidade ou que não têm condição de fazer universidade, normalmente estão muito mais distantes de uma postura de esquerda do que aqueles que estão dentro da universidade. Portanto, tende a haver uma diferença grande de identidade ideológica entre jovens que não estão na universidade, que não fazem parte do extrato médio-alto para cima, e aqueles que trabalham desde cedo, que vêm de famílias com mais irmãos, que têm que dividir muito mais o pouco que têm. E, portanto, esses jovens, digamos assim, de classes sociais mais vulneráveis, tendem a se identificar mais com posturas de direita hoje em dia. Portanto, a imagem de que a universidade doutrina jovens à esquerda, ela é bastante importante e bastante negativa, mesmo que os professores não sejam esse fator primordial, porque o extrato social mais vulnerável tende a ver a universidade, então, como um espaço de fabricação, entre aspas, de comunistas, grosso modo, e, portanto, de inimigos
votos desses jovens ou mesmo dessas famílias que não têm acesso à universidade e, portanto, constrói a ideia de que, principalmente quando se fala de universidade pública, de que o dinheiro público está sendo usado para satisfazer gostos de filhos de riquinhos que são de esquerda. O resultado é que essa posição pode levar facilmente grande parte da população mais vulnerável a votar em candidatos que declarem guerra à universidade, uma vez que ela é vista como um poço de riquinho e de gente metida. É isso aí, até semana que vem. Bom final de semana, obrigado.